Qual é o ingrediente mais inusitado que você acha que pode ter no menu de um restaurante super gourmet? No filme sobre o qual a gente conversa hoje, a resposta a isso é carregada de sátira e crítica social. Então, para saber um pouquinho mais sobre o menu, dá like aqui no vídeo, se inscreve aqui no Cinefilu se você ainda não é inscrito e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. O menu ele é dirigido pelo Mark Mcleod, que já produziu e dirigiu episódios de séries de muito sucesso, como Shameless, Succession e Game of Thrones. E dentre os produtores do filme a gente tem o Will Ferrell, um grande nome da comédia, e também o Adam McKay, que dentro da sua obra também tem várias obras satíricas de sátira social, como Não Olhe Pra Cima. Nesse filme do Mark Mcleod, um grupo está se preparando para ir num restaurante super exclusivo em uma ilha remota, onde o renomado chefe vai preparar um menu especial para esses convidados. O grande problema aqui vão ser alguns pratos e alguns ingredientes que o chefe resolveu incluir nesse menu macabro. E se iniciando com uma bem breve apresentação dos clientes que vão estar nesse restaurante nesse dia, o filme já vai deixando bem clara a sua crítica social que ele está querendo construir, que é um claro escárnio a alguns costumes das camadas mais elitizadas da população, mas também a forma como a sociedade se estrutura e como essas elites muitas vezes não estão nem aí para as pessoas que são mais pobres e como elas também manipulam essas pessoas. Mas o filme também não chega a ser super maniqueísta, de ter um lado bonzinho e um lado ruim. Na verdade, a gente vê que o maestro dessa experiência gastronômica e mais do que isso, o chefe interpretado pelo Ralph Fiennes, não é nenhum Robin Hood e também não está dentro das suas razões. Ele não está querendo fazer nenhuma grande revolução aqui e mudar as estruturas dessa sociedade, na verdade. As ações do personagem são muito mais levadas pelo seu ego, pelo seu cansaço em agradar os outros, do que realmente por um sentimento de injustiça com toda aquela estrutura que ele está tentando representar. Mas para eu entrar melhor nos simbolismos que eu acredito que o menu traz, eu vou ter que trazer mais spoilers da trama aqui. E a gente vai acompanhando todos os acontecimentos a partir da visão da Margot, a personagem interpretada pela Anya Taylor-Joy, que aos poucos o filme vai nos mostrando que não pertence a essa elite da mesma forma como outros clientes do filme. E aqui o filme já nos coloca no nosso lugar, né? Nos mostrando que a imensa maioria de nós realmente estaria na posição dela ali, naquele menu, ou na nossa real posição na sociedade como um todo. A crítica social de um menu, em certo ponto, ela é muito clara. Fica muito fácil de perceber que quando a gente vê que os clientes estão justificando todas as atrocidades cometidas pelo pessoal do restaurante por ser parte do menu, é como se as elites, principalmente, justificassem todas as atrocidades cometidas na sociedade por ser parte do sistema ou por ser naturalizado dentro do capitalismo ou dentro da forma como a gente está acostumado a viver, do status quo. Não é difícil a gente pensar em pessoas que usam a justificativa para desigualdade, para pessoas morando na rua, ou aquela noção de uma pessoa ser pobre só porque ela não se esforçou bastante. Tudo isso acho que podem se incluir dentro da crítica aqui do filme. Então a gente consegue ver o motivo daquele casal idoso mais rico tá lá. A gente consegue entender o motivo da crítica gastronômica estar lá também. Mas aqueles personagens do mercado financeiro, por exemplo, no início a gente acha que entende porque eles estão lá, mas depois a gente vê que ele, e principalmente o ator, estão ali simplesmente por motivos egoístas do próprio chefe. E na verdade, em nenhum momento o chefe ele fala que ele quer mudar as estruturas, ou ele fala em revolução, ou ele inclusive se põe ali na categoria de giver, né, como se ele fosse da classe trabalhadora, mas a forma que ele age aqui é como se realmente ele já tivesse mudado de posição, algo que ele quis projetar na Margot. Mas ele tanto não faz questão de mudar as posições e a estrutura de tudo isso aqui, que a solução final dele não é fazer uma mudança, abalar essas estruturas, é simplesmente queimar tudo e todo mundo que simplesmente exploda, literalmente.
e o próprio fato dele estar querendo fazer isso envolvendo pessoas que não o satisfazem mais, que não satisfazem o seu ego de ser chefe mais. Inclusive tem uma fala do personagem que ele não aguenta mais saciar pessoas que não podem ser saciadas. Mas ele próprio já não consegue mais se saciar de agradar os outros. Ele não consegue mais sentir prazer em agradar os outros. Ou seja, o chefe acabou tendo na mesma posição do que aquelas pessoas que ele estava criticando. Há muita crítica àqueles personagens, àqueles clientes, àqueles consumidores que foram entrando nessa lógica do gourmet, do cada vez mais cheio de conceito em cima da comida, que deveria ser um prazer muito simples. Mas aí o filme leva a gente a pensar em, dentro dessa lógica, quem é o mais culpado? O cliente ou o artista, o chefe? E aqui o filme vai nos mostrando como essa busca pela experiência, palavra super em voga hoje em dia, né? Ou essa busca do conceito, do gourmet em coisas cotidianas como a comida, podem chegar a níveis quase absurdos, quase caricatos, muito caricatos na verdade, quando a gente para pensar. Então o filme toca muito nessa questão de a gente estar cada vez mais racionalizando e pondo conceitos em coisas que são muito das sensações, das emoções, do prazer, de algo básico do ser humano. E aqui ele trata da comida, mas a gente poderia falar que isso pode ver até em todas as artes no geral, inclusive no cinema, né? Dá até pra gente fazer uma autoanálise aqui e pensar que a gente ficar analisando filmes demais, analisando aspectos técnicos demais, também não entra nessa gourmetização aqui que o próprio filme está criticando. É quase um aviso pra gente não se perder demais aqui nesse tipo de análise. Porque a análise é interessante, mas o mais importante é realmente a sensação, a emoção que uma obra ela gera no seu espectador. E é muito interessante os roteiristas terem trazido o trabalho na cozinha de um restaurante aclamado para fazer essa metáfora. Ficou muito difundido na mídia como o trabalho nesse tipo de ambiente é de muita pressão e demanda um perfeccionismo, um detalhamento muito grande, né? Tanto que a gente tem um monte de reality show sobre cozinha, sobre restaurantes hoje em dia, e o mais famoso que leva isso ao extremo é o Hell's Kitchen, que é realmente uma cozinha do inferno em que todo mundo é tratado muito mal. Mostrado num exemplo mais recente na série O Urso, da Star Plus também, que eu recomendo um monte que vocês assistam, que vale muito a pena. Quem sabe um dia eu até trago aqui no canal para conversar um pouquinho mais sobre ela. Se vocês têm interesse, deixem aqui nos comentários. Então o trabalho na cozinha é realmente o símbolo de como hoje em dia a gente trabalha muito e cada vez mais. As qualificações profissionais estão buscando cada vez mais o detalhe, cada vez mais o perfeccionismo, para a desigualdade não ter diminuído e parecer que cada vez mais é difícil a gente chegar num nível de riqueza que nos vendem que é possível, mas que na verdade, e mesmo assim, tem pessoas que sempre vão acreditar nesse conto de fadas da meritocracia, como o personagem do Tyler, o acompanhante da Margot, que é muito bem interpretado aqui também, que para mim é o exemplo do fã de bilionário. Ele segue tudo o que aquele chefe está falando para ele fazer, porque ele entrou dentro da lógica do gourmet, do que foi dito para ele que era certo, do que foi dito para ele que era melhor. Ele não se importa com o que a Margot está falando, e a gente vai descobrir durante o filme que para ele a vida dela também é extremamente descartável, e no ápice a própria vida dele é descartável frente à lógica que ele estava totalmente submerso, né? E para fazer o contraste com o conceito, com o gourmet, com a espuma, é muito legal que o filme tenha trazido o pão como um símbolo de uma comida de classe baixa, como um símbolo de uma comida simples. Nisso a gente pode pensar desde o símbolo do pão da Bíblia, como a fala atribuída a Maria Antonieta de se não tem pão, que comam brioches, mas também está aqui dentro do próprio cheeseburger que a Margot pede e que pela primeira vez aquele chefe parece ser humano, ter um pinguinho de prazer de novo ali na vida.
E né, o Ralph Fiennes, ele é ótimo em fazer esses humanos meio quase inumanos, né? Já passou por muitos anos sendo nosso Lord Voldemort, e aqui ele também arrasa no papel. Por ela ter oferecido a ele esse pequeno momento de prazer de novo, de simplicidade na vida, e talvez até por ela ter enfrentado ele, não babado ovo pra ele, que ele deixa ela ir embora e faz ali aquela sobremesa no final, um s'mores gourmetizado com todas as pessoas sendo uma parte dos ingredientes. Que é como se fosse o último nível do conceito possível que faltava para a gourmetização da arte, a gourmetização da culinária. E que também é o ponto final para a gente ver que esse chefe aqui não é nenhum bonzinho também, né, gente? Inclusive, a gente vê que o filme, além de dele ter esse movimento de seita, ele era um chefe abusivo, inclusive passando por momentos de assédio sexual, inclusive com funcionários. Então, o menu ele traz uma crítica ácida a comportamentos elitistas, a estrutura de uma sociedade neoliberal cada vez mais desigual e ao comportamento de elites e de pessoas que acham que são de elites, mas não são. E a essa nossa mania de querer gourmetizar e transformar em conceitos coisas que são do simples, que são muito mais do prazer em vez do racional. Esse tom sarcástico da sátira durante o filme todo, ele é muito interessante, deixa a gente com aquele sorrisinho ácido no rosto, mas também em alguns momentos eu senti que a crítica ela fica um pouco gourmet, quase como se ela estivesse reproduzindo o que ela está criticando. Mas o legal é que a sátira ela consegue fazer essa crítica social que talvez de uma forma mais séria fosse mais inacessível, chegar a mais gente e se espalhar mais por aí. Se vocês ficarem interessados, o menu está disponível no catálogo da Star Plus. Então, pessoal, por hoje é isso. Obrigada por seguir até aqui comigo. Deixem o like aqui no vídeo se vocês gostaram. E deixem nos comentários se vocês têm outras opiniões, algum outro detalhe do filme que vocês conseguiram pegar, alguma interpretação que eu deixei de falar aqui no vídeo, porque é um filme que a gente consegue pensar nos detalhes e pensar em várias interpretações. Adoraria saber qual é a interpretação de vocês. E se ainda não forem inscritos, se inscrevam aqui no canal e logo eu volto. Até a próxima!